Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à palestra da Hello Study. Eu sou Elaine Martins, da Hello Study, e nós hoje vamos falar sobre estudo e trabalho na Austrália e no Canadá, com uma convidada super especial. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Flávia Guiar, sou representante da ILS Education Group e do Greystone College. Nós temos escolas no Canadá e na Austrália. Sou intercambista também, fiz mais de 10 intercâmbios, meus filhos são intercambistas e hoje vai ser um prazer estar aqui com vocês. Temos muito, com algumas restrições. Então, falando primeiramente do Canadá, o visto de estudos ele é solicitado para quem compra um curso de aproximadamente 6 meses ou mais. E esse visto ele te dá sim o direito de solicitar permissão de trabalho só para quem estiver fazendo um curso técnico, um college ou um curso universitário. Para quem quiser ir para o Canadá só para estudar inglês, essa permissão ela não é mais obrigatória, na verdade ela não pode ser mais solicitada. E a Flávia até tem umas informações interessantes sobre isso, né, Flávia? Exato. Antigamente, até antes de 1º de junho de 2014, o governo canadense ele permitia que o visto de estudante para inglês geral desse permissão de trabalho de até 20 horas semanais. Mas de 2014 para cá, o governo canadense ele colocou essa restrição para curso de idiomas, porque o que eles buscam, Elaine? O Canadá é um país de território grande, uma extensão de terra muito vasta e uma população pequena, né? Tem só 33 milhões de habitantes, então basicamente é muita terra para pouco cacique. Sim. E sendo assim, é um país aberto para a imigração, mas eles querem que as pessoas que estão indo para imigrar, que elas vão somar ao país, elas vão vir a agregar. Então, pra gente que vem do Brasil, por exemplo, qual que é o caminho lógico, né? A gente vem de um país que a língua natal não é o inglês. Primeiro passo, vamos aprender o inglês, certo? Então, o importante quando a gente fala dos programas de estudo com permissão de trabalho é ficar bem claro pro cliente, pro estudante, que ele não pode colocar a carroça na frente dos burros, né? O objetivo é estudar, é se preparar academicamente para que você tenha condições de somar ao país, de agregar. E lógico, você vai ter a permissão para trabalhar para ajudar na sua manutenção. Sim. Aquela graninha do seu custo de vida, aluguel, né? Transporte, alimentação, a cervejinha de sexta-feira à tarde, né? Então é isso que é importante a gente ressaltar. É um programa de estudo com permissão de trabalho. Certo. E na Austrália, o processo também é parecido. O visto de estudos ele é emitido para quem quer estudar a partir de 14 semanas, 3 meses e meio mais ou menos, para cursos de inglês técnicos universitários. Então, para quem não tem um inglês bom, na Austrália, se você for fazer o curso de inglês, você também pode solicitar permissão de trabalho. Essa é a diferença entre Austrália e Canadá, certo? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta se vocês puderem colocar aqui embaixo, da Renata Matos, como faz para arranjar trabalho? Existem muitas oportunidades para brasileiros? Os intercambistas são bem assessorados? Essas são perguntas bem frequentes dos nossos intercambistas. Nós da Hello Study temos sim a assessoria para auxílio na busca do emprego, tá? Isso nós fazemos na confecção do seu currículo, dicas, né, até de como segurar 3 pratos de uma vez, né, como um garçom. Mas você não vai sair daqui do Brasil empregado. Tá? O ideal é você buscar as indicações de colegas de trabalho, colegas da própria escola, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na Austrália, foi muito legal porque eu consegui o meu emprego dentro do trem ali, vi uma pessoa entregando o jornal na estação. Eu falei, nossa, deve ser fácil esse emprego, né? Vamos ver como é que faz para conseguir. Cutuquei a pessoa, né, falando inglês ali meio macarrônico e, por incrível que pareça, essa pessoa, ela era brasileira e me ajudou, né, me indicou o e-mail do chefe e tal, e logo no finalzinho do primeiro mês eu já estava trabalhando. O brasileiro sempre tem aquele jeitinho, aquela flexibilidade, jogo de cintura para não passar perrengue, né? Com certeza. Então as oportunidades existem. O ideal realmente é ter aquele QI, né, aquela indicaçãozinha. Não adianta só mandar currículo por e-mail. Tem que ir face to face, bater na porta ali. Isso mesmo. Proatividade, né, Elaine? Não necessariamente que vai contar sua fluência de inglês. Muitas vezes você tem a oportunidade, você tem a chance
por ter uma iniciativa, por ser otimista. E eles gostam muito de contratar brasileiros justamente porque é uma característica cultural do nosso povo, né? A gente adora trabalho, principalmente ganhando em dólar. Então a gente trabalha com um sorriso na cara. Todo mundo gosta bastante da gente, né? Não tem um preconceito na Austrália e no Canadá. Os australianos e canadenses nos ajudam bastante, tá? Então fiquem tranquilos em relação a essa busca, porque se você precisa e se você tem essa cara de pau que todo brasileiro tem, né, você vai conseguir sim, tá? Agora, tem uma outra pergunta que a gente selecionou, a gente achou muito interessante, da Caroline Castro, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, gostaria de saber mais sobre quais são as oportunidades de emprego e quanto é recomendado levar de dinheiro para se estabelecer no início. Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas elas saem daqui com uma expectativa muito grande em relação às oportunidades e como a gente tem, tanto na Austrália quanto no Canadá, restrição de aproximadamente 20 horas de trabalho por semana, é uma carga horária pequena. Então a gente não vai conseguir empregos formais. A gente vai conseguir sim empregos mais voltados para hotelaria, né? Atendimento ao cliente, turismo, mas tudo depende muito do seu nível de inglês. Para quem tem nível básico, é mais fácil encontrar empregos como ajudante de cozinha, né, auxiliar de limpeza. Numa recepção de um hotel, num supermercado, tanto como balconista como empacotador, entregas, né? Isso é mais comum. E é legal você falar também, Elaine, puxando esse gancho, que quando a gente trabalha nessa área de atendimento ao cliente, de customer service e tudo mais, tem as tips, que são as gorjetas, que elas incrementam aí, dá uma turbinada no salário, é uma graninha extra. E é uma coisa gostosa, porque a gente tem até alunos que relatam depois, olha, eu sempre fui muito tímido, comecei a trabalhar com atendimento ao cliente e querendo ou não, você acaba quebrando essa barreira. Então te ajuda a te desenvolver de diversas maneiras, né? Sim, com certeza. Para quem tem um nível de inglês intermediário avançado, então existem outras oportunidades, né? Como garçom, como um atendente de loja, onde você consegue realmente interagir com o público. Eu também fui garçonete, então tive algumas experiências um pouco desastrosas, mas muito engraçadas depois, porque quanto mais desastre, mais eu ganhava gorjeta. Depois a gente lembra com saudade, sim, né? Sim, com certeza. Dos perrengues que a gente passou, das situações engraçadas. Vivendo e aprendendo. Exato. Né? A gente, muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas eu vou ter que me submeter, né? Tanto na Austrália quanto no Canadá, não existe esse preconceito. Eles você tem que sair do Brasil com a mente aberta. Isso. E deixar qualquer preconceito de lado, porque não existe isso. Todo o trabalho é valorizado, você vai estar com as permissões de trabalho, ou seja, para trabalhar legalmente, com seus direitos resguardados. Então, não existe isso, não é questão de subemprego, de não sabe se vai receber ou não, como a gente vê, né, em outras situações. Sim. Lá não é isso, então é outra vibe, né? É tudo muito formal, né, legalmente falando, e a questão até do salário, da remuneração, na Austrália você vai ganhar em torno aí de 18 a 20 dólares por hora, e no Canadá em torno de 11 a 15 dólares por hora. É uma quantia que você consegue se manter, mas você não vai ficar rico. Exato. É para manutenção de vida mesmo, né? Aquilo que a gente falou, pagar o aluguel, pagar o seu transporte, né? A sua energia, internet e tudo mais, né? E ter a cervejinha de sexta-feira, ou vai ao cinema com os colegas, vai fazer um churrasquinho e tudo mais, né? Isso aí. Então, lembre-se disso. Até a Caroline perguntou quanto de dinheiro é recomendável levar para se estabelecer no início. Essa é uma ótima pergunta, porque realmente é interessante você levar uma quantia para ficar uns 2 meses sem trabalho. Não conte com isso. Muitas pessoas, às vezes, querem levar assim um pouquinho de dinheiro para ficar uma semana, porque já sabe que na segunda semana começa a trabalhar. Não é assim. Não é assim, exato. Então vamos com calma, até porque o primeiro mês é um mês de muita adaptação. Tanto cultural, né, como entender como é que a coisa acontece ali, meio de transporte, como é que se locomove, né? Precisa sim desse tempo de transição que a gente costuma falar, né? Isso é muito importante. E é legal, você falou sobre todo o suporte que a Hello, né, dá para os alunos, para os estudantes lá quando chegam no país, de ajudar na busca do emprego, a preparar o currículo e tudo mais. A ILSC e o Greystones College
para os nossos alunos, Greystone College Canadá e LSE na Austrália, tanto para inglês como para o VET, a gente também dá esse tipo de suporte. Então, nós organizamos workshops com os alunos gratuito, tá? Onde a gente vai também ensinar como fazer a busca, né, pelo emprego, como se comportar numa entrevista, que tipo de profissional o mercado busca. Nós temos empresas parceiras que elas têm convênio, então elas divulgam para a gente semanalmente vagas tanto de estágio como de emprego. E a gente está sempre alimentando o mural ali do college, né, da escola. O aluno que por acaso tem interesse em aplicar para o processo, tem todas as informações corretas. Nós organizamos Job Fair, que são um feirão de emprego, onde a gente traz essas empresas para dentro da escola, cada um fica com o seu stand, os alunos visitam, conhecem, se familiarizam com a empresa e com as oportunidades de cada uma delas, e se quiserem eles aplicam ali para o processo seletivo também. Então, tanto a Hello como a escola, em conjunto, a gente dá todo o suporte, né, que os alunos, que o estudante precisa para se adaptar ao país, para entender como as coisas funcionam e para ser inserido no mercado de trabalho o mais rapidamente, né? Então, a gente está aí dando todas as ferramentas para ajudá-los, né? Legal, gente. Fica a dica, então. E lembrem-se que o visto de estudos é para estudar. Esse é o foco principal. A gente precisa respeitar as regras do país. Se você não respeitar, você vai ser deportado, tá? E até tem uma pergunta super legal da Camille de Oliveira. Ela pergunta sobre o visto. Qual a validade do visto de estudante para a Austrália e para o Canadá e quantas vezes ele pode ser renovado? A validade do visto, ela está sempre ligada à duração do curso. A duração do curso mais um mês de férias. Tá? Então, por exemplo, você vai comprar um curso de 24 semanas, 6 meses, você vai ter mais um mês de férias para aproveitar o país ou até para trabalhar um pouquinho mais. Né? Muitas vezes as pessoas aproveitam esse um mês até para trabalhar um pouquinho mais e depois solicitar uma renovação de visto. E a renovação, quantas vezes ele pode ser renovado? Ele pode ser renovado sempre com a compra de um novo curso. Mas tanto a Embaixada da Austrália quanto o Consulado Canadense, eles vão averiguar a sua genuinidade. O que seria isso? Eles vão se questionar se esse novo curso que você está comprando, se vai existir uma evolução acadêmica. Não adianta comprar qualquer curso só para se manter no país, né, e trabalhar. Então, tem que existir uma evolução acadêmica, tanto na Austrália quanto no Canadá. Eles são bem criteriosos em relação a isso. E se eles perceberem que não existe essa genuinidade, eles podem não renovar o seu visto. Basicamente, tem que ter coerência, né? Isso. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando. A gente vem de um país que a língua natal não é o inglês. Então, qual seria a progressão, a lógica? Vamos fazer o inglês. Nos familiarizamos, já estamos craque no inglês, a gente se comunica. O que a gente vai precisar? Do conhecimento, do know-how e da expertise do mercado de trabalho daquele programa e daquele país. E qual é o programa que oferece isso? Os cursos vocacionais. Então, você entende a progressão acadêmica, né? Como é que esse aluno, continuando, estendendo, como é que ele está somando ao país? Então, basicamente, e a Hello faz isso muito bem, que é montar esse plano de estudos que você expõe, customizado para cada aluno, de acordo com a necessidade, com a demanda, né? Sim. Porque hoje o intercâmbio, ele deixou de ser um produto que a gente chama de prateleira, né? Ele é muito pessoal, muito individualizado, porque a sua necessidade é diferente da minha, que é diferente para o João, para o Vitor, então isso que é bacana. Quando a gente vai pensar no intercâmbio, a gente vai ajudar um cliente, né, a montar o plano de estudos, a gente viaja com eles, né? A gente se apaixona pelo destino com eles, então fica empolgado com os planos, isso que é bacana, né? É muito bacana, o intercâmbio é maravilhoso, né? Nós somos aqui suspeitas por viagem. Sim, apaixonadas por viagem. Vivemos na Austrália e no Canadá, né? Nós duas, eu tive uma experiência super rica na Austrália e a Flávia super rica no Canadá. Sim, também, né? Exatamente. Falando assim brevemente, né, sobre como é viver na Austrália, é incrível, né? Você chega a gente fala que a Austrália é um Brasil que deu certo. Por quê? Porque você chega num país lindo, com um clima extremamente favorável, igual ao nosso, então não temos problema de adaptação no clima, tá? E o povo é extremamente hospitaleiro, o australiano em si, ele te recebe muito bem.
adora futebol, adora uma cerveja, adora um churrasco. Então existem muitas similaridades entre Brasil e Austrália. E isso faz com que vocês se adaptem muito rápido ao destino. E fora as paisagens naturais, né? Praias lindas, os cangurus, os koalas. Então é muito gostoso, é uma experiência incrível, diversão garantida, sim. E me fala um pouquinho sobre como foi sua experiência no Canadá. O Canadá é um país assim que realmente mora no meu coração. Eu adoro o Brasil, eu volto, né? Mas assim, o Canadá é muito especial. Eu acho que o Canadá, apesar de ser um país novo, o ano passado comemoramos 150 anos, é um país que tem muito a nos ensinar com relação à inclusão, a respeito, a igualdades de direitos. Então, assim, lá não tem aquela divisão de salário por distinção de gêneros, é uma coisa que eu adoro. E outra coisa que eu percebo, eu comparo muito quando eu volto para o Brasil, é a questão, assim, de lá, com pouco, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor do que aqui no Brasil, que a gente precisa ter uma faixa salarial muito acima do que seria a média, né, para poder ter uma vida razoavelmente confortável. Outra coisa também que eu sempre observo, toda vez que eu estou morando fora, eu não tenho necessidade de ter um carro, porque o sistema de transporte público é eficiente, é seguro, é pontual, né? Então, assim, aqui no Brasil não, por questão de logística, de segurança, e mesmo da malha toda, não conseguir atender todas o que a gente precisa de necessidade, o carro acaba se tornando uma necessidade, né? Supermercado, então, nossa, não tem como a gente não sentir essa diferença, né? Sim. A gente come muito bem, coisas saudáveis, então, orgânicas e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso é a troca cultural, né? Envolve a gente de uma maneira. O curso, ele é um dos detalhes, né? Sim. Porque o intercâmbio, ele nos desenvolve de tantas outras maneiras, de conhecer e se conectar com culturas de diversas partes do mundo, e a gente volta realmente eu acho que o intercâmbio nos ensina principalmente lições de cidadania. Com certeza. Porque a gente volta com uma outra visão, né? Isso então mesmo. eu percebo inclusive pelos meus filhos. Eu tenho um filho de 16 anos, o Felipão, a Clarinha de 7, e quando a gente volta para o Brasil, as coisas que eles começam a observar ou se incomodar, a gente vai observar, poxa, é verdade. Por exemplo, a Clara, ela se incomoda de uma pessoa, por exemplo, aqui não ajudar um idoso, uma idosa a atravessar uma rua, ou jogar papel no lixo, esse tipo de coisa que você percebe que são lições de cidadania realmente, de respeito ao meio ambiente e ao próximo, né? É isso mesmo, a gente não trabalha vendendo viagens, a gente vende experiências de vida, né? É um sonho que vai se realizar. Então se prepare. E estamos aqui super à disposição para te ajudar, porque já fizemos, então é um grande prazer ver as pessoas realizando esses sonhos, nos mandando fotos, e vocês realmente, né, voltam pessoas, cidadãos muito melhores, assim como a Flávia falou. Exato, a gente vibra com eles, a gente torce, acompanha, né, então é muito bacana. É isso aí. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a experiência do estudo fora, né, o estudo na Austrália e no Canadá. E pensando nisso, né, até para ajudar vocês, tem uma pergunta do Robert Ravel, do Distrito Federal. Ele nos pergunta: como faço para poder morar e estudar inglês fora, só tendo o nível de inglês em filmes, séries sem legenda? E nem sempre. Então, isso é uma pergunta muito frequente. Sim, exato. Às vezes o estudante ele nos procura e fala: mas eu não tenho inglês, como que eu vou fazer? Vocês vendem cursos para quem não tem inglês? Sim, a gente está aqui principalmente para isso. Flávia, me fala um pouquinho, existe um nível mínimo necessário? Certo, essa pergunta realmente é bem importante. Quando a gente fala de inglês de uma maneira geral, como idiomas, na ILSC nós temos turmas, são 10 níveis, são 4 de iniciantes, 4 de intermediário e 2 de avançados, onde o nosso Beginner One é desde nível 0. Então não se preocupe. Se você não tiver noção nenhuma nem para falar hello ou hi, não se preocupe que a gente está lá para te ajudar. E o bacana, Elaine, que toda escola ILSC tem um time de brasileiros, que são os nossos Student Advisors, que já foram intercambistas. Então, são pessoas que eles se colocam no lugar do estudante, né, para entender alguma dificuldade. Eu não entendi como é que funciona o metrô, né, como é que onde eu faço compra de supermercado barato. Ou então, poxa, eu tô adorando o meu curso, quero ficar um pouco mais.
posso estender? Posso pedir para o pessoal da Hello me ajudar com a extensão? Então, o nosso suporte, o time de counselor, ele é exatamente a continuidade, a extensão do suporte da Hello dentro da escola. Legal. E é o único lugar que eles podem falar português, porque a gente tem a English Only Policy, que é uma regra de que você só pode falar inglês, né? Onde nos intervalos ali, no recreio, né? A gente tem os monitores que ficam ali rondando os corredores, e se eles observam que um aluno está falando português, educadamente vai pedir para ele falar inglês, né? E se ele continuar, a gente vai aplicar algumas advertências e vai colocá-lo no Hall of Shame, no mural do mico, que é para fazer ali uma brincadeira com ele. Ao mesmo tempo, todos os alunos, todos os meses, de todas as sessões, tanto de noturno como diurno, que se destacam por proatividade, por interagir com os novos colegas, desenvolvimento em sala de aula, a gente sempre elege como super student, onde a gente vai dar um certificado, vai tirar uma foto, todo bonito, vai colocar ele no Hall of Fame, no mural da fama, né? Todo orgulhoso ali, dá um cartão, um gift card para ele com créditos carregados para que ele possa torrar na cidade, né? Com um presentinho e tudo mais. Então a gente está sempre brincando, interagindo, fazendo várias dinâmicas com o estudante para que ele perceba, né? Pô, vamos aproveitar esse investimento, né? Sim. O intercâmbio é um sonho, é uma coisa delicada e é um investimento alto, né? Então, com certeza. Vamos falar assim, galera, o dinheiro não está nascendo em árvore, vamos dar uma turbinada e realmente se dedicar, tá? Mas o nosso time de counselor realmente pode falar português, não tem problema ali, a gente está para ajudá-los mesmo, tá bom? Mas dentro da sala de aula, só inglês. Só inglês, então, para exatamente. quem tem um nível básico, não se preocupe, né? A equipe, né? Os professores têm um grande know-how acadêmico, né? E vão te auxiliar. Exato. É como se você fosse um bebezinho, né? Então, Exato. Você vai começar a aprender pelo básico, né? Fazendo muita mímica, muito a cada desenho. 4 semanas eles vão ser avaliados para verificar se eles já se desenvolveram a ponto de já ir para o próximo nível, né? Outro diferencial da ILSC é que o aluno que monta a grade de ensino dele, então ele chega na escola, primeiro dia de aula que é a orientação, a gente vai fazer um tour, vai apresentar quem é quem dentro da ILSC, vai fazer o teste de nivelamento, ele vai ser direcionado para a turma de acordo com o nível dele, e a gente vai dizer para ele, olha Elaine, eu vi aqui que você chegou, você fez o teste, você está no Beginner 4, poxa, que bacana, me conta um pouquinho sobre você, o que você estuda, qual que é a sua área de atuação, né? Ah, você é de administração, pô, legal, se você escolher essa matéria aqui, em 8 semanas você fez um certificado de negócios sem um custo adicional, além do inglês. Então, é você que vai montar a sua grade de ensino. Porque eu vou apresentar, hoje no Beginner 4, eu tenho todas essas opções de curso. O que você quer fazer? E você que vai montando a sua grade em ciclos de 4 semanas. Legal. Então, isso é bacana, porque não é só um curso de inglês geral. Você vai aprender inglês, toda a base, todo o fundamento, né? As aptidões de escrita, de gramática, de pronúncia e tudo mais. Mas você tem o diferencial de poder fazer um preparatório para Cambridge, um preparatório para IELTS, TOEFL, ou mesmo um curso voltado para a área de recursos humanos, gestão, liderança, sustentabilidade, sem custo adicional. Então, não tem mimimi. É fácil de se matricular, fazer o intercâmbio pela Hello e se desenvolver na ILSC. Com certeza. Muito legal, gente. E agora vamos focar na ILSC, né, que é uma grande parceira da Hello há muitos anos. E eu acho que até o público está se questionando, mas e aí, né? Aonde a ILSC tem campus? Quais as cidades, Flávia, que vocês têm campus na Austrália e no Canadá? Legal, vamos começar pelo Canadá, tá? Então, no Canadá nós temos na cidade de Vancouver, Toronto e Montreal. Vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos começar por Vancouver, né? Vancouver é uma cidade bem interessante, ela é uma cidade que eu gosto de comparar assim. Vancouver mais parecido com o Rio de Janeiro. Tem tudo que você precisa de uma cidade grande, né? Com muito esporte, com muita natureza. Você tem montanha e praia na mesma cidade, então acontece esportes de verão, de inverno, é uma delícia. Você tem muita qualidade de vida, né? Coloca a fotinho, gente, pra gente de Vancouver, só pro público ver. Olha que cidade linda, é uma cidade incrível. Ai, eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado, é uma cidade encantadora, com muita qualidade de vida, muitos esportes outdoor, né? Exato, tem.
Então, por exemplo, é muito comum, principalmente no verão, você sai do trabalho às 5 horas, você vai ali no harbor, no pier, você vai fazer, por exemplo, uma canoagem, né? Ou você vai andar de bike, você vai andar de skate, tem muitos esportes. Você vai jogar vôlei de praia, fazer um piquenique depois com a galera. Então, Vancouver realmente, de todas as cidades, é a minha predileta, né? Aí, falando um pouquinho de Toronto, se vocês puderem colocar as imagens de Toronto. Toronto é uma cidade super cosmopolita, é a vibe de São Paulo capital. Então, é uma cidade que funciona muito bem, super multicultural, né? Tem ali na região dos Grandes Lagos, tá bem na costa leste, então para quem quer ter a experiência do inverno canadense, de fazer snowboard, esqui e tudo mais, então é super bacana. Tem muitas oportunidades em áreas específicas, TI, logística, comércio exterior, por exemplo, então é interessante para quem está mais voltado buscando isso, né? E aí, falando um pouquinho de Montreal, né, se a gente puder pôr a imagem da cidade de Montreal, eu brinco e falo que Montreal é a Paris do hemisfério norte, porque ela fica na província de Quebec, né, que é uma das províncias francesas do Canadá. Montreal, especificamente, por ser uma cidade universitária, é uma cidade bilíngue. Sempre as placas vão ter em inglês e francês, a população é bilíngue, e lá é muito legal, porque você pode ter esse tipo de experiência. Se você quer ter o ensino bilíngue e estudar ao mesmo tempo o inglês e francês, é possível, ou quer fazer um combinado, eu quero matricular 3 meses de inglês e 3 meses de francês. Ótimo. Ou, olha que interessante, se você quer estudar inglês, mas quer morar numa host family, numa casa de família que fale francês, você pode escolher, e vice-versa também. Que ótimo. Então você tem toda essa flexibilidade dentro da ILSC para poder aí aproveitar o máximo que cada cidade oferece, né? E aí, falando da Austrália, começando por Brisbane, eu tenho um coração assim, um xodó por Brisbane. É uma cidade que, embora não seja de praia, ela é inteira recortada pelo rio Brisbane, que é um rio importante, um rio grande, tanto de extensão como de largura, utilizado inclusive como meio de transporte público. Brisbane é a 3ª maior cidade da Austrália e é o menor custo de vida, inclusive de programa para intercâmbio. Então, quem está com o orçamento mais justinho, né? Brisbane é uma boa opção. E eu acho muito legal porque Brisbane é uma cidade super bem preparada para receber famílias com crianças. E o clima lá, dentro do mapa geográfico da Austrália, é o clima mais tropical, que, por exemplo, a minha cidade é o que mais parece com ela, né? Então, o clima mais agradável, né? Aquela brisa e tudo mais. Eu gosto muito de Brisbane. E tem muitas oportunidades. Aí, falando de Melbourne, se a gente puder colocar a imagem de Melbourne, Melbourne foi eleito pelo 7º ano consecutivo como a melhor cidade do mundo para se viver em termos de qualidade de vida. Então, alguma coisa ela tem, né? Com certeza. É uma cidade super interessante, muito bem planejada, super multicultural. O aberto de tênis acontece ali, o Grand Prix de Fórmula 1 acontece lá. Então tem muita coisa boa, uma riqueza de gastronomia. Quem é food, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de culinária e tudo mais, tem assim para todos os gostos. Então Melbourne é sensacional. E para quem busca coisas específicas de áreas de trabalho, Melbourne é um grande polo na área de TI, de engenharia e de logística. Então, fiquem antenados que tem muita oportunidade nessa área. E para finalizar, falando de Sydney, né? Sydney é a maior cidade da Austrália, embora não seja a capital. Capital é Canberra. E eu acho legal que Sydney, como porta de entrada, é sensacional. Uma cidade super multicultural, tem muita oferta de emprego realmente. E é a vibe de que quem quer morar numa cidade grande, mas estando ali a 30 minutinhos da praia, Manly Beach, Bondi Beach, então é bem interessante, né? Então eu acho. E aí, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas eu olhei na internet, Sydney tem o custo de vida mais alto da Austrália. Realmente, mas a remuneração, os salários são mais altos. Então fica proporcional, né? Então eu acho que não pode se deixar que seja isso um empecilho para pensar e analisar as oportunidades em Sydney, tá bom? Isso, muito legal. E lembrando que nas principais cidades da Austrália, na verdade em todas as cidades que a Flávia comentou, a Hello tem agência lá e a gente consegue te ajudar pessoalmente. E no Canadá a gente também tem agência em Vancouver. Que tá do ladinho da escola, por sinal. É verdade, né? É verdade. A gente tá sempre ali tomando um cafezinho com o Stefano. E me conta um pouco, quais são os cursos que vocês oferecem no Canadá? No Canadá, a gente tem um portfólio de cursos muito grande. São mais de 160 programas diferentes. Entre idiomas, treinamento corporativo, preparo de professores, educação continuada, os cursos vocacionais profissionalizantes, né? Universitário. Então, a gente tem aí juniors para adolescentes também. Então, a gente tem aí um portfólio muito grande de curso. Olha lá a foto da escola de Vancouver, olha que bacana. Então, uma escola linda, exato. Né, Flávia? E aí uma coisa que eu acho legal a gente falar sobre a ILSC como uma característica, por ser uma escola
escola de âmbito global, né, uma escola de rede, existe uma padronização. Então, todas as nossas escolas por dentro, elas são exatamente iguais em termos de infraestrutura, tecnologia de ponta. A gente tem diversas cozinhas com 8, 10 micro-ondas, diversas geladeiras, máquina de café. Então, de repente, se o aluno não quer gastar com restaurante, ele leva o alimento, prepara na escola e faz a refeição ali. A gente tem salas de orações, porque eu tenho alunos de diferentes crenças que têm horários específicos de prece, salas de estudo individual, em grupo, né? Nós temos também o Wi-Fi que funciona e é liberado para os alunos, aquele Wi-Fi bom, não que a gente tem que ficar caçando o sinal, que isso é importante também. Laboratório de informática. Então, todas as escolas, como vocês podem ver nas imagens, elas têm um branding, uma padronização e LSC, né? Para que o aluno realmente tenha tudo o que ele precisa, né? Todo o suporte, toda a infraestrutura. E outro ponto que é muito legal, que é importante, porque é uma pergunta que os alunos nos fazem, localização. Toda escola ILSC está localizada no miolo do pão. A gente está sempre nas melhores partes do centro da cidade, justamente para o aluno não passar dificuldade. Tudo que ele precisa, quem está indo com permissão de trabalho, os jobs estão ali perto. Se ele precisa de transporte público, está ali o walking distance de táxi, de metrô, de ônibus, de ferry, né? Então, bistrozinho, restaurante, lojinha de souvenir, pontos de turismo, tudo está muito próximo a ele, tá bom? Legal. E os cursos na Austrália, Flávia, existe alguma diferença para os cursos do Canadá? Tem, até por conta de necessidade, por exemplo, a Austrália respira café, né? A cultura da coffee shop é realmente muito latente do australiano. E a cada 2 passos que você dá, você tromba numa coffee shop. Então, um dos cursos que a gente tem lá de diferenciais é o Café Work Skills, é o curso de barista, onde você vai aprender como preparar aquelas bebidas de café, aquelas com arvorezinhas e tudo mais, né? E é um curso que faz parte do nosso portfólio de idiomas, não tem custo adicional. E a gente tem muita procura, Elaine, e é legal porque quando o aluno ele tem esse tipo de preparo, ele faz esse curso e ele começa a trabalhar nessa área, é um trabalho gostoso, é um trabalho que remunera bem, tem as tips, as gorjetas, então tudo isso para ajudar os alunos. Nós temos também toda essa variedade de cursos de idiomas, os testes de proficiência, IELTS, TOEFL, Cambridge, nós temos os vocacionais, né, o treinamento corporativo, então tem realmente um portfólio, as opções são muito variadas. É uma escola que atende a todos. Exato. Então fiquem tranquilos, porque escolhendo a LSC vocês vão estar super bem amparados. E de todas as idades também, né? De todas as idades. Exato. E aí, uma pergunta que muitas pessoas nos fazem é a respeito dos cursos técnicos. Sim. Hoje, muitos estudantes brasileiros já têm um nível de inglês legal e não quer estudar fora para fazer um curso de idiomas. Sim. Aí ele quer fazer um curso diferente, né? Um curso profissionalizante. Exato. E às vezes também não tem o valor necessário para investir numa universidade. Exato. Os Fala vocacionais, um pouquinho pra eles gente. entram exatamente nesse sentido. Porque o que é o curso, o college, o vocacional? São cursos técnicos e profissionalizantes que preparam o estudante para o mercado de trabalho. É literalmente pôr a mão na massa, é o hands-on. Imagine, por exemplo, como um SENAC lá no exterior. Então, não é um curso de inglês, é um curso técnico em inglês. Por exemplo, um curso de comércio exterior em inglês, um curso de negócios internacionais em inglês, ou hospitalidade, ou gerenciamento, né? E é um curso realmente, custo-benefício sensacional, né? Esses cursos, eles dão permissão de trabalho, então tem esse diferencial também, e vai agregar positivamente, tanto se ele voltar ao Brasil, né, para ter uma colocação melhor de mercado de trabalho, como possibilita também alguns caminhos dele continuar a progressão acadêmica, que foi aquilo que a gente falou um pouco atrás. É incrível, gente. Eu fiz também um curso profissionalizante na Austrália, um diploma de marketing, e aqui no Brasil isso tem um grande reconhecimento. É muito legal unir a teoria com a prática. Exato. E isso tanto na Austrália quanto no Canadá, eles são feras. E são muito bem valorizados, né? Quando a gente tem uma graduação universitária, né, querendo ou não, o nosso foco de vida, ele é acadêmico. A gente vai fazer um mestrado, um doutorado, ou mesmo vai dar aula numa universidade, vai trabalhar com pesquisas. Quando a gente sai do ensino médio e a gente busca o ensino vocacional, querendo ou não, a gente quer ser preparado e inserido para o mercado de trabalho rapidamente. E existem estatísticas que comprovam que 95% das contratações pelas grandes multinacionais
tanto no Canadá como na Austrália, vem do setor vocacional. Esses são os profissionais que eles estão de olho. Então, ele não vai se opor, ele não vai atrapalhar. E para quem tem uma graduação universitária, ela vai somar. São ensinos que se complementam, eles não se opõem. Legal. Isso é importante porque é uma pergunta que eu recebo sempre também. Pô, mas eu já tenho uma formação universitária. Se eu fizer um vocacional, vai ser um downgrade para mim? Não, de maneira nenhuma. Ele vai somar. Conhecimento nunca é demais. Sim. Né? E tem uma pergunta agora de Minas Gerais, da Mariana Pereira. Gostaria de saber quais são os pré-requisitos para fazer um curso tecnólogo na Austrália, sendo que já sou formada. Quais são os pré-requisitos, Flávia, para entrar nesse curso, tanto na Austrália quanto no Canadá? Legal. Então, a primeira pergunta que o pessoal da Hello vai fazer vai verificar se esse cliente já tem um IELTS ou um TOEFL válido, mas não se preocupe. Se você não tem um teste de proficiência, existe uma provinha da ILSC que você faz gratuita e online, que se chama Prola, o time da Hello que agenda, né? E aí para verificar se você já tem um nível de inglês mínimo para entrar no vocacional. Porque eu gosto de comparar o vocacional como uma escada, que você vai galgando degrau por degrau. Então, conforme você vai subir num degrau, o curso ele vai ficando mais desafiador, a gente vai acrescentando mais conteúdo e o nível de exigência de inglês vai sendo mais alto também. Então, a gente tem um portfólio de cursos que atendem diferentes demandas e necessidades. Então, basicamente fazer a provinha para ver se tem o nível de inglês, ter concluído o ensino médio, né? Porque aí vai mandar cópia do certificado, tranquilo, não precisa ser traduzido, juramentado, nada, para efeito de matrícula, cópia do passaporte e preencher os documentos de matrícula com a Hello. Super simples. E qual é o nível de inglês necessário? Nós temos cursos a partir do Beginner 4, Iniciante 4. Tá? Isso é um diferencial da ILSC também, porque a maioria dos colleges, especialmente se a gente for considerar college público, os níveis de entrada mínimo são upper, intermediário ou avançado. Sim. Então já fica bem mais restritivo, né? E no conosco não. Então, a gente tem um leque aí de variedades. E nos fale um pouquinho sobre o college, o Greystone College no Canadá. Quais tipos de curso vocês oferecem? Porque é um college bem... num custo-benefício interessante para o brasileiro. Sim. Então, existe uma demanda legal aí, exatamente. Né? O Greystone College está realmente em evidência. Nós ganhamos o Story Awards em 2016 como o melhor college do ano. O ano passado nós concorremos conosco mesmo, com o VET da Austrália também e outros provedores. Esse ano a gente está concorrendo de novo. Então, assim, quais são as áreas que a gente atua? Tanto no Greystone College no Canadá como no VET na Austrália, área de business, negócios, hospitalidade e turismo, que são áreas coringas, né, Elaine? Então, muita coisa faz parte dessa área. Sim. Então, a gente tem comércio exterior, nós temos módulos, por exemplo, de gerenciamento de projetos, nós vamos lançar cursos na área de TI, de mídia digital, comunicação e marketing, nós já temos vendas e marketing, hospitality operations, gerenciamento dentro da área de hospitalidade. Então, o portfólio realmente é muito grande, né? E o legal dos programas do Greystone College é que eles têm a opção de ter o programa com co-op e sem o co-op. O que é o co-op? É o estágio prático. Tá? Igual na faculdade que a gente faz um semestre ou 2 de estágio prático, o co-op é exatamente isso. Quem é que escolhe se o programa tem co-op ou não? É o seu cliente, é o estudante. Porque o co-op, ele dobra a duração do programa, mas não dobra o valor. O valor aumenta aí cerca de 700 a $1.000 no máximo, tá? Então, um programa que, por exemplo, e você estava falando exatamente do investimento. Geralmente, um college público custa aí $30 mil o ano acadêmico. A gente tem programas no Greystone College numa faixa aí de $9 mil por 2 anos. Né? Então, você percebe um custo-benefício bem interessante. E eu gosto de dizer que os cursos vocacionais, o Greystone College, o VET, eles são como se fosse um test the waters, né? Um test drive para ver se você, para quem está pensando em imigrar, né? Para ver se realmente você se adapta. Porque você entra pela porta da frente com todas as permissões de trabalho, de estudo, vai sentir as 4 estações do ano, não é todo mundo que se adapta ao inverno rigoroso canadense, né? Vai entender e saber como é que o mercado de trabalho canadense funciona. E ali, se você gostou, a gente percebe que os alunos têm tido 3 principais tendências. Os alunos do Greystone College, eles podem receber a job offer, a efetivação, né, e receber o sponsorship e acabar ficando lá no Canadá como com visto de trabalho. Ou ele pode migrar do Greystone College para um college público, né, fazer a progressão, de repente se ele pensa em trazer a família, com filhos e tudo mais, ele migra para um college público através do Greystone College também, ou fazer a progressão acadêmica e continuar outro programa no Greystone College como no VET na Austrália.
né? Então você tem aí N caminhos. E nós somos um dos poucos colleges privados que tem a designação do governo. Então a gente dá uma permissão adicional de trabalho que se chama off-campus, que diz que desde o primeiro dia de aula no college, o aluno pode trabalhar remunerado 20 horas em qualquer área. Ótimo. Se ele decidir que o programa dele tenha o co-op, além dessas 20 horas do off-campus, no término do curso dele, ele vai ter o mesmo período que ele teve de curso. Então, se ele teve 6 meses de curso, ele vai ter mais 6 meses para trabalhar mais 20 horas de co-op. Então, ele vai poder trabalhar 40 horas, sendo 20 horas de off-campus, em qualquer área remunerado, e 20 horas do co-op, que aí tem que estar relacionado à área do curso. Legal. Mas como os nossos cursos são coringas, tudo está relacionado. E é muito comum os alunos continuarem para trabalhar na parte do co-op, do estágio, no mesmo empregador. Então, eles vão ter o apoio do nosso departamento de co-op, no orientador, que vai falar, não, realmente, ó, sua vaga de trabalho está relacionada ao seu curso, pode continuar no mesmo emprego, fazendo as 40 horas, eu vou mandar toda a documentação para o seu empregador, ele vai preencher e a gente vai validar as horas de estágio. Que legal. E aí, no final do estágio, os alunos do curso diurno têm 2 semanas e os cursos noturnos, eles têm 4 semanas para escrever o projeto final, que é como se fosse um mini TCC, onde ele vai dizer, olha, daquilo que eu aprendi, na hora de colocar em prática, os meus desafios foram esse, isso aqui foi bacana e tudo mais, para encerrar. E aí vem a cerimônia de graduação, com beca, com entrega de diploma, né? Vamos filmar, colocar na mídia, celebrar isso com eles, então é muito bacana. Ah, é muito legal, gente. Então, vocês viram que no Canadá, né, o Greystone College oferece uma diversidade de cursos e também existe na Austrália a ILSC Business College, que oferecem os cursos VET, que são os cursos vocacionais também. Exato, que é o espelho do Greystone College na Austrália. Mas tem uma diferença entre eles, Elaine. No Canadá, para o Greystone College, para graduar é uma combinação de 2 fatores. Faça sol ou faça chuva, o aluno vai ter aula todos os dias, de segunda a sexta, precisa ter 85% de attendance, tá? E a performance acadêmica. Já no VET da Austrália, pelas leis do governo, ele tem mais flexibilidade, então não tem a obrigatoriedade do attendance. A gente não vai ficar olhando se o cliente está indo todos os dias à escola ou não. Certo. Porque no VET, a cada 3 semanas, ele vai ter um projeto, que é um mini TCC, e aí graduar no VET, a gente vai olhar, bom, nesse curso ele teve quantos projetos? Tiveram 8. Desses 8, ele aprovou 5, ele reprovou em 3. Ele vai graduar, né? E dentro do VET, a gente tem alguns recursos. Tem o dia que o orientador fica de plantão, para o aluno levar o projeto, o esqueleto, para ele dar uma olhada, ver se está ficando legal. A gente tem que ter uma escrita mais acadêmica, né, mais formal. Igual aqui no Brasil, que tem que ter a BNT e tudo mais, o VET é a mesma coisa. Então, se você não tem um inglês acadêmico, a gente vai oferecer aulas de FC, de Cambridge, de IELTS e de AP, English for Academic Purpose, gratuito dentro da sua grade de horário do VET, né, para você ter condições de escrever o projeto tranquilamente, né? E a gente tem também todo o suporte de estudar casos reais de multinacionais australianas e tudo mais. Então, o VET realmente é um programa bem interessante. E tem 5 horas de componente online, que é uma plataforma que se chama Moodle, que eles utilizam de casa mesmo, faz ali os trabalhos, lições de casa que tem que fazer. Então, ele é bem dinâmico, é um programa bem interessante. Vale muito a pena investir, né, no curso VET da Austrália, como eu já falei um pouquinho da minha experiência, e contem com a Hello, porque nós vamos ajudar vocês a identificar qual o melhor tipo de curso, a duração, né, o investimento também. Sim. Contem com a gente. Exato. Então, falando em contem com a gente, eu vou vou falar um pouquinho sobre as agências da Hello, tanto no Brasil e em vários outros lugares do mundo, para vocês identificarem o nosso grande suporte. Vocês estão vendo aí a foto da agência de São Paulo. Temos também agências no Rio de Janeiro, pode passar. Em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre, em Ribeirão Preto. Então, são 6 agências no Brasil. E temos também aqui na Colômbia, em Bogotá, né, uma linda agência. Na Austrália, temos 4 agências, em Brisbane, em Sydney, em Melbourne, em Gold Coast. Então, na Austrália, vocês podem contar com todo o nosso suporte. Pessoalmente, vamos te ajudar com tudo que você precisar, porque lá é aonde você vai bater na porta quase todos os dias no primeiro mês. E tem em Vancouver, né? Em Vancouver, a nossa agência do Canadá, né, uma agência linda em Vancouver, que também está super à disposição para ajudar.
E por que escolher a Hello como a sua agência de intercâmbio? Temos aí as 12 principais razões para você nos escolher. A principal delas é a nossa experiência de 10 anos no mercado, é incomparável, né? Temos muitos anos aí trabalhando com muita qualidade. As nossas agências no Brasil, na Colômbia, no Canadá e na Austrália que dão um total suporte para vocês, tanto aqui quanto lá. Os nossos consultores que são especializados, todos os nossos consultores obrigatoriamente já passaram por um intercâmbio, então nós vendemos o que já vivemos. Nós também ajudamos vocês na acomodação, né? Escolhemos o tipo de acomodação que seria mais interessante. Damos a assessoria em vistos, os vistos de estudantes e até vistos de turistas, caso seja necessário. Também temos um departamento aéreo, que vendemos as passagens para os nossos estudantes, para os pais, namorados e para todo mundo. Sessão de dica de pré-embarque, isso é muito legal. A gente prepara um dia para te ajudar aí com dicas do embarque, o que colocar na mala, o que não colocar, né, como fazer no aeroporto, o que fazer quando chegar lá. Também temos produtos adicionais, né, um seguro viagem internacional, temos um cartão pré-pago, um cartão multimoedas para você já sair daqui com um dinheirinho, e o nosso canal no YouTube, que é onde a grande maioria está vendo esse vídeo, então curtam a nossa página, né? Ativem as notificações, porque tem vídeos muito legais quase todas as semanas. O nosso suporte no destino, tanto na Austrália quanto no Canadá, é um grande diferencial também. E para fechar, a feijoada da Hello, que é uma feijoada super legal na Austrália. Sim, eu já participei de uma. Feijoada, né? Com muita música brasileira para todo mundo curtir do outro lado do mundo. E agora, gente, é o momento das perguntas. Vieram muitas perguntas, a gente agradece a interação de todos, a gente separou algumas perguntas, não vamos ter tempo suficiente para responder a todas, mas por favor entre em contato conosco, né? Em todos os nossos escritórios do Brasil estamos à disposição para ajudar pessoalmente no telefone, Skype. A pergunta do Rodrigo Bernardi, de São Paulo, gostaria de saber o valor total aproximado para o intercâmbio de 6 meses com aulas de inglês e visto de trabalho. Os valores eles variam muito, né, de acordo com a duração do seu curso, de acordo com o país, de acordo com a escola. Então, por favor, entre em contato com a gente através do nosso site. A gente vai deixar o nosso link para solicitar o orçamento aqui nos comentários do YouTube. E vocês podem solicitar um orçamento porque os valores eles realmente variam. Então, não dá para a gente passar agora um valor específico, porque isso a gente faz com muita personalização, tá? Para cada um. A próxima pergunta é da Camila de Moraes. Ela é do Belém do Pará. Tenho visto muitas notícias sobre estudar e trabalhar no Canadá e de como o governo tem se mostrado receptivo com a entrada de estrangeiros no país. Gostaria de entender melhor o processo e quais as vantagens e o desafio que podemos encontrar nessa empreitada. Flávia, a gente tem visto muitas notícias sobre o governo canadense, né, para receber imigrantes. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Exato. Aquilo que eu falei no começo da nossa palestra, o fato de ser um país de tamanho geográfico grande, né, com uma população razoavelmente pequena, né? Então, realmente é um dos motivos. É um país novo, de 150 anos apenas, que está se moldando, né? Então, eles realmente têm um programa muito forte de estímulo à imigração, né? Tanto que tem províncias que fazem campanhas específicas aqui no Brasil e tudo mais. Eles realmente são muito receptivos nesse sentido. Né? Mas é aquele cuidado que a gente estava falando. Eles querem que você some, que você chegue no Canadá e você vai mostrar para eles como é que você está agregando ao país, de que forma você está contribuindo para o crescimento, desenvolvimento do país. Sim. Mas realmente é um país muito friendly que a gente fala, né? Realmente, nesse momento, é um cenário muito propício para o brasileiro. E eles gostam muito dos brasileiros. Legal. A próxima pergunta é do Lucas Pavan, de São Paulo. Qual é o tempo ideal para preparar o intercâmbio até a data de embarque? O tempo ideal é geralmente de 3 meses, de 3 a 4 meses. A gente gosta de preparar o intercâmbio com bastante antecedência para fazer a averiguação do curso, da cidade, da escola. Sim. E para fazer a solicitação do visto também, né? Existem prazos para solicitar o visto de estudante na Austrália e no Canadá. Então, tudo isso a gente vai planejar num calendário personalizado que os nossos consultores terão o prazer de fazer para você. Lucas?
A próxima pergunta é da Fernanda Rodrigues, e é engraçado que ela está na Austrália. Quais as provas de proficiência que são aceitas no Canadá para comprovar o nível de inglês? Flávia. Elaine, é muito curioso, porque a Fernanda está na Austrália, eu fui a consultora que vendeu o programa de intercâmbio da Fernanda. Olha só. Já faz uns anos que ela está lá na Austrália e quando eu costumava trabalhar em agência de intercâmbio, eu que cuidei de todo o processo dela, é uma pessoa muito querida. Que bom, Fernanda, vê-la aqui. Respondendo a sua pergunta, os testes de proficiência no Canadá, lá são aceitos IELTS, TOEFL, TOEIC, o Cambridge, então eles têm uma aceitação muito boa, tá? Legal. E a gente recebeu algumas perguntinhas aqui através do YouTube, do Facebook. A Bárbara Ramos. Pessoas com mais de 45 anos têm preconceito para arrumar trabalho? Não, essa é uma pergunta bem bacana, porque eu, inclusive, fiz esse questionamento por um oficial de visto na última vez que eu estive lá. E ele foi muito transparente comigo. Ele falou, olha, se eu estivesse colocando uma barreira de idade, eu estaria sendo preconceituoso. O cuidado que você tem que fazer, né, nessa consultoria de um estudante mais maduro, tanto para curso como para a busca do emprego, é entender o perfil desse cliente, qual é o nível de inglês que ele tem, o background acadêmico, até onde ele estudou aqui no Brasil, e o background profissional, para saber fazer o que a gente chama de perfect match, né? De indicar o melhor programa para ele. Mas com relação a empregos não existe preconceito nenhum, pelo contrário. Tanto o Canadá como a Austrália são países extremamente inclusivos, tá? Então isso é bem interessante. O Patrick de Belo Horizonte pergunta, gostaria de ir para a Austrália para trabalhar, qual a maior dificuldade e quais os requisitos mínimos? A gente já falou bastante sobre estudo e trabalho na Austrália, requisitos mínimos não tem para trabalhar, né? E nem para estudar, como na verdade existem os requisitos do curso de inglês, existem requisitos sim para visto, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque são requisitos bem particulares. Então, tudo depende muito de caso a caso. Exato. Não existe um padrão, sim, tá? E aqui o Cosmo pergunta, vale a pena pagar mais um pouco por 2 anos de intercâmbio do que um para quem quer imigrar futuramente para o Canadá? Na verdade, é bem interessante fazer sim o intercâmbio antes de fazer um processo de imigração, até porque você não sabe como é o país, você não sabe se você vai se adaptar. Então, é interessante fazer um intercâmbio curto, de curta duração, até para se adaptar com o destino, com a cultura, com a língua, e aí depois entrar no processo migratório. Exato, isso mesmo. Recebemos muitas perguntas, então a gente fica à disposição através do nosso telefone, né? No nosso site tem todos os telefones de contato. A gente quer agradecer a presença de todos que estão aí conosco nessa palestra, agradecer a presença da Flávia. Eu que agradeço, foi um prazer estar interagindo com vocês, é sempre um carinho especial que a gente tem com os intercâmbios, com o mundo da educação e com vocês, nossos parceiros da Hello. Legal, fiquem atentos, né, ao próximo vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e a gente espera o contato de vocês nas nossas agências do Brasil. Até a próxima, um beijo. Um beijo, nos vemos na Austrália, hein? E no Canadá também. E no Canadá também.